Quem crê que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso? Amém. Amém? É esse Deus que tem nos sido apresentado, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus, a Bíblia chama ele de Senhor das guerras, não no sentido de alguém que gosta de matança, mas o Senhor das guerras no sentido de alguém que não perde. Amém? Amém. O Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, aquele que não perde batalha. E a gente muito terreno, muito carnal, muito limitado, a gente pensa em guerra, em arma, em matança. Também, né? Mas quando diz que o Senhor é o Senhor das guerras, o Senhor dos exércitos, é aquele que jamais perdeu e jamais perderá uma só batalha. O título dessa noite, querer na contramão dessa visão que nós temos corretíssima de Deus, o Deus do impossível. Mas eu queria falar sobre as coisas que são impossíveis para Deus. Amém? Amém. Existe ou não existe coisas impossíveis para Deus? Por mais contraditório, mais ilógico que possa parecer, coisas impossíveis para o Deus dos impossíveis. Aquele que não conhece limitação, aquele que não pede, simplesmente decide e faz. Alguém citaria algo que é impossível para Deus? É impossível que Deus minta. Amém? Amém. É impossível que Deus minta. Nós aprendemos também que é impossível que Deus haja na incredulidade, sim ou não? Né? A Bíblia relata sobre Jesus indo para a sua pátria, ainda que ele era um israelita, mas situa a pátria como Nazaré, porque ali era onde ele tinha convivido, crescido. E a Bíblia diz que ali ele não pôde, ele foi impedido de fazer muitos milagres, por causa da incredulidade. Mas eu quero falar de uma outra coisa, focar em uma outra situação, que é impossível que o Senhor faça. Alguém quer arriscar? Resistir ao coração contrito. Também. É impossível que Deus resista ao contrito. É impossível. Ele resiste ao soberbo. Agora, ao contrito, ao quebrantado que se achega a ele, é impossível que ele resista, que ele diga, não quero papo contigo. É impossível que o Senhor abandone os seus. Amém. Amém. É impossível. Os seus. Amém? Amém. A Bíblia é muito clara. É impossível que Deus abandone os seus. Eu já vou levantar a mão antes de perguntar. Não é para te influenciar, é para tu pensar pelo menos. Quem aqui já se sentiu abandonado por Deus? Eu várias vezes já me senti abandonado por Deus. E eu vou ser ousado, meu amado. Se tu nunca se sentiu abandonado por Deus, eu acho que tu nunca se sentiu amado por Deus. Porque eu conheço a história de cada um aqui. E cada um já teve altos e baixos. Todos aqui já tiveram seu período de uma conduta assim não tão condizente com aquilo que nós profetizamos. E o pecado, sem exceção, tem esse poder de nos fazer sentir abandonados por Deus. Amém? Amém. Então é normal, não deveria, mas é. Quando nós estamos entregues ao pecado, nós nos sentimos abandonados pelo Senhor. Mas o Senhor nos abandonou? Não, nós veremos depois. E também tem mais uma situação que faz com que muitas vezes nós nos sintamos abandonados pelo Senhor. É quando nós estamos caminhando, experimentando e executando o propósito de Deus na nossa vida. Amém? E como é que eu faço para não me sentir abandonado? Porque essa não é a vontade do Senhor. Conhecendo mais a fundo o Senhor, e conheceremos essa noite. Amém.
Nós estamos repletos de exemplos na Bíblia de pessoas que se sentiram abandonadas ou caracterizavam que elas estavam abandonadas. Umas por seus pecados e outras porque simplesmente eram fiéis a Deus e Deus tinha um propósito na vida deles. Vamos começar pelo início, Adão e Eva. Caracterizou-se um abandono ou não? Eles não sentiram medo, eles não se esconderam. Por causa de quê? Por causa do pecado. O pecado tem esse poder. Deus tinha os abandonado? De maneira alguma. Deus promete que de Eva nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Deus prometeu para Adão e prometeu para Eva que um dia ele resgataria eles novamente. Amém? Amém. Eles continuaram conhecendo o Senhor. Quando Eva fica grávida de Sete, quando ela dá luz a Sete, ela diz: achei graça aos olhos do Senhor. Ela entendia, ela identificou que o Senhor não tinha abandonado ela. Amém, irmãos? Esse princípio, ele é desde o Éden. Abraão, depois do seu pecado, da sua desobediência, depois de tentar dar um jeitinho e ter um filho com a escrava Agar e não com Sara, aquela que Deus falou que era para ser, quantos anos Deus ficou sem falar com ele? Quanto tempo Deus ficou sem falar com ele? 15 anos. Caracterizava-se um abandono ou não caracterizava-se para muitos? Mas Deus não tinha abandonado Abraão. Amém? Porque é impossível que o Senhor abandone os seus. Passado 15 anos, o anjo vem e diz: vai se cumprir o que Deus tinha prometido, porque o pecado não faz com que Deus abandone os seus. Amém? Eu creio que tu crês junto comigo que nós somos eleitos de Deus. Amém. Aqueles que Ele conheceu, que Ele elegeu, que Ele amou, que Ele irá glorificar. Esse Ele não desampara jamais. Amém. Vamos ler uma passagem, nós depois continuaremos com alguns exemplos. Profeta Isaías. O livro profético, escrito por um profeta, eu creio que preferido de muitos. Isaías 49, versículo 13, presta atenção. Exultai, alegrai, ó céus, e alegra-te tu, terra. E vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo. E dos seus aflitos se compadecerá. Futuro. Mas Sião, versículo 14. Mas Sião diz: já me desamparou, abandonou, desistiu de mim, ó Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. Versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. De quem? Tu quem? Sião. Quem é Sião? Quem era Sião? Sião era um monte situado em Jerusalém. Era um monte. Jerusalém era habitada pelos jebuseus, se eu não me engano. E foi tomada por Davi, e Davi ali estabelece a sua cidade, que leva o nome de Cidade de Davi. E mais tarde toma o nome de Cidade de Deus. E dentro dessa cidade existia um monte, Sião, desde os jebuseus. E ela é tomada, ela se transforma em Cidade de Davi, e mais tarde é instituído o que ali? O templo.
No Monte Sião. Figura mais íntima, mais particular, irmãos, de aquilo que seria possessão de Deus, posse de Deus. Por isso que se refere a Sião. Se nós achamos que Jerusalém é algo assim muito íntimo para representar o que seria o povo de Deus, o plano de Deus, Sião é ainda mais. É algo ainda mais intenso, ainda mais próximo de Deus. E o próprio Deus, o próprio Senhor usa o profeta Isaías. E se um dia tu tiver curiosidade de ler o livro de Isaías, ou se tu já leu, tu vais entender o contexto. Era um contexto onde a nação estava mergulhada no pecado. Era um contexto onde Deus estava anunciando repreensão ao seu povo. Porque a Bíblia diz que aquele que ama o Senhor, lá em Hebreus, ele jamais abandona. Mas ele jamais deixa de quê? Hebreus 12? De corrigir, exortar, açoitar. Porque lá diz que aquele que não é açoitado pelo Senhor, esse está abandonado pelo Senhor. Porque esse não é filho, é bastardo. Os bastardos, os que não foram eleitos, os que não são filhos, os que não eram Israel, os que não são Sião, os que não são igreja, esses estão abandonados e desamparados. E sempre que eu prego isso, um monte de gente fica com pena destes. E muitas vezes não tem pena de si mesmo. É melhor que Deus, mais uma vez vou repetir, é melhor que Deus. Amém, irmãos? Nós somos aqueles que jamais poderemos ser desamparados pelo Senhor. Ainda que o cenário seja de devastação, ainda que nós estejamos cercados de heresias, de friezas, de oferta, falando como igreja, citando exemplos nessa noite. Quando tu olha, tu que tiver um pouquinho de entendimento, clareza e desejo de enxergar as coisas, se tu ligar a televisão, se tu pegar teu carro e fizer um tour, visitando templos evangélicos, se tu conhecer a palavra, a verdade, o evangelho, o da cruz, o da negação, o da privação, o que para ganhar tem que perder, para viver tem que morrer, para honrar o Senhor tem que se humilhar. Preguei quinta-feira, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Muitos não gostam de ouvir isso e não compreendem isso. Mas a Bíblia é muito clara. A vontade de Deus é explícita, que eu não faça a minha vontade. E a gente olha o cenário aí fora, é pregado o contrário. E nós achamos, mas o Senhor abandonou a sua igreja, a igreja é de Cristo, a igreja, o organismo. Não, irmãos, o Senhor não abandonou a sua igreja. Conversávamos ontem em um ambiente muito agradável, onde tivemos um momento de comunhão, de churrasco, de conversa, sobre a parábola do joio e do trigo. Os anjos falaram para o Senhor, e o Senhor contou em forma de parábola: queres que nós vamos e arranquemos o joio? O Senhor falou: não, deixa o joio crescer junto com o trigo, até eles crescerem. E no momento da ceifa, no momento da minha vinda, aí sim eu vou separar o joio do trigo. Amém, irmãos? Ainda que haja joio, ainda que haja escândalo, ainda que a grande maioria se corrompa, ainda que eu me desvie e abandone a fé, não abandone a tua fé, meu amado. O Senhor não abandonou os céus. Aos remanescentes, ao qual o Senhor promete que Ele vai consolar, que Ele vai se compadecer. Amém? Amém. Ainda que nós sim, muitas vezes nos sentimos desamparados, abandonados, seja porque alguém não nos auxilia, seja porque alguém não nos compreende, seja porque às vezes o fardo é pesado, estando no propósito, seja porque estamos mergulhados em pecado. O Senhor não nos abandona. O Senhor abandonou Davi? Não.
E a materialização, a prova de que o Senhor não abandonou Davi, foi ter mandado Natã até o palácio para confrontar ele, para dizer: Natã, o que tu fez não agradou e não agrada o Senhor. Natã, para aqueles ao qual o Senhor não abandona, Ele envia o confronto, Ele envia a verdade, Ele dá acesso ao arrependimento. Amém? Ele não abandonou Davi, irmãos. Ele foi ofereceu ajuda a Davi. Natã se apresenta como ajuda diante de Davi. Porque Davi era um eleito, era um escolhido. Amém? E é impossível que o Senhor abandone os seus. Mas leia os salmos. Leia os salmos de Davi. Aqueles ao qual Davi escreveu nesse período, pós-confronto do seu pecado. Os salmos que ele escreveu no seu exílio, que ele teve que fugir de seu filho, Absalão, consequência do seu pecado. Amém, irmãos? No meio das consequências do teu pecado, o Senhor está ali contigo, Ele não te abandonou. Ele está ali te convencendo que é consequência do teu pecado. Ele está ali convencendo que logo vai passar. Amém, irmãos? Porque o Senhor não abandona os seus, o Senhor é justo. Justo com quem? Com a sua palavra. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Tudo que ele plantar, ele colherá. E Sião, Israel, seu povo, no meio desse cenário. Um cenário que estava sendo anunciado num cativeiro babilônico. O Senhor vem nesse livro, nesse cenário, irmãos, dizendo que independente de tudo que estava acontecendo, iria acontecer, mesmo com a situação da nação, aqueles que eram seus, Sião, aqueles que tinham a presença do Senhor, esses o Senhor não ia desamparar. O Senhor, o próprio Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que fez as mães, que fez o ventre das mães, Ele disse, o Senhor pergunta, pode uma mãe abandonar os seus? Pode? Tu já viu uma mãe abandonar alguém? Um filho? Sim. Já. Mas irmãos, é 1 em cada 10 milhões. Existem 7 bilhões de seres humanos na terra. Mais da metade é mulher, então tem uns 4 bilhões de mulheres. A gente ouve um caso aqui, outro ali, muito esporádico, assim, nós já nos escandalizamos, porque é abominável. É muito raro, mas ainda assim acontece. Ainda assim acontece. Agora, o Senhor jamais abandonou um dos seus. Amém, irmãos? É o que eu creio. Porque a Bíblia diz que no final de tudo Ele tem que ser justo no julgar. No final de tudo, irmãos, os céus, que representa toda a criação celeste, e a terra, e os principados, potestades, contemplarão a justiça de Deus de eternidade em eternidade. Amém, irmãos? Amém. Aqueles que foram criados desde o princípio contemplarão, eles têm contemplado, eles ficam na expectativa que o Senhor nunca desamparou um dos seus. Salmo 139. Quem aqui já não saiu de manhã cedo para trabalhar com o teu carro? Daqui a pouco ferve o motor, daqui a pouco tu para no estabelecimento, vai bater a chave, a bateria já não pega mais, e já te passa um monte de coisa. É só eu que já passei por isso. E daí tu já, só acontece comigo mesmo. Estou perdido. Quem é que já ficou na estrada com o carro? Tu conseguiu, estás aqui. Não é, mas na hora não parece que nós vamos morrer lá, porque o nosso carro vai ficar abandonado lá, usando um exemplo tão terreno, tão limitado, irmão, mas sim, ainda assim, o Senhor nos abandonou. Queima a geladeira, queima a televisão, como isso acontece comigo, porque Deus não me ama. Como é que eu vou resolver? Alguém aqui não tem televisão em casa, alguém não tem geladeira em casa, alguém... Fura a mangueira do gás da geladeira. Irmãos, o Senhor, sabe, essas situações adversas, tão bobas, acontecem, o Senhor talvez provar a nossa fé,
Às vezes está velho mesmo, às vezes é imprudência mesmo. Às vezes é para provar o nosso coração. E nessas coisas tão bobas vem um sentimento de abandono. Poxa vida. Eu tinha muito isso, irmãos. Tinha meus cavalinhos. O cavalo ficava doente, eu já vi um desespero. E conforme a gente vai conhecendo o Senhor, irmãos, essas coisas não nos preocupam mais. Amém. Sabe, a situação aparece e tu tem uma convicção que vai dar certo. Amém. Pode ser até que o bicho morra, mas vai dar certo. Se eu visse um cavalo mancando, eu já me desesperava, ficava preocupado. Mas depois que tu cria uma convicção que o Senhor não desampara, e não desampara em nada. Se morrer vai ter consolo, pelo menos. Tu vais entender que Deus estava no controle, desde que tu sejas um eleito. Amém? Amém. Se for consequência de alguma coisa, vem como consolo. Vou passar por isso. Achou o Salmo 139? Amém. O versículo 1. Eu vou ler alguns, vamos pular alguns. Diz assim: Senhor, Salmo de Davi, salmo escrito por Davi. Alguém que pecou, falhou, mandou matar. Primeiro adulterou, depois mandou matar para cobertar. Mas depois, por não ser abandonado, foi confrontado, confessou seu pecado, se arrependeu e chorou amargamente. Ele conheceu o Senhor, irmão, em toda amplitude. Ele conheceu. É esse conhecimento que tem faltado a muitos. A maioria dos cristãos tem um conhecimento do Senhor apenas litúrgico, apenas de leituras, mas não de experiência. Um conhecimento superficial que foi passado por tradições, que talvez é passado de tu vir todo domingo em um culto cristão, evangélico, ou todo domingo em uma missa. Um Deus litúrgico. Um Deus onde tu para e alguém fica falando dele. Às vezes até tem um script pronto para tu ler e repetir. Amém, irmãos? Um Deus onde talvez te digam que se tu for fiel com Ele quinta-feira seguida, Ele será fiel contigo. Nós precisamos realmente, irmãos, conhecer Deus profundamente, como Davi conheceu. Amém. Como Adão e Eva conheceram. Como Abraão, não esse aqui, esse ainda vai conhecer. O outro, vale a fé. Como o pai do Isaac, o vô do Jacó, conheceram, irmãos. Como Moisés conheceu. A vez que Moisés, aos 40 anos de idade, ele foi o que pelo Senhor? Chamado, eleito. Aos 40 anos, vivendo como egípcio no meio do seu povo, aos 40 anos, irmãos, ele se revoltou com aquela situação do seu povo. Ele tomou partido pelo seu povo aos 40. E ele teve que fugir do Egito por matar um egípcio para defender o povo dele, um homem do seu povo. E ele fica 40 anos abandonado para muitos. 40 anos longe. O Senhor não tinha abandonado ele, irmãos. Ele estava diante do propósito de Deus. Amém? E aos 80 aninhos de idade, Deus aparece para ele numa sarça ardente. E ele fica mais 40 anos caminhando segundo o propósito de Deus. Leia a história de Moisés. Eu sempre brinco que quando acontecem algumas coisas na igreja, na congregação, quando temos que resolver alguns problemas, quando vamos decidir alguma coisa, um gosta de Coca, outro gosta de Pepsi, outro gosta de Fanta, um acha que tem que servir a comida rápido, outro tem que esperar. E eu sempre brinco, eu digo, imagina Moisés liderando 3, 4 milhões de pessoas em um deserto. Amém? Quantos de nós nos sentiríamos abandonados? Olha a carga que tinha sobre esse homem.
Olha o peso que tinha sobre esse homem. Porque ele era um pecador? Não, porque ele estava na vontade do Senhor, no propósito do Senhor. Ele entendia. Muitos não entendem. Irmãos, nós somos criatura. Deus é o Criador. Amém? Só Ele tem vontade, eu faço parte da vontade. Ele é o Pai, eu sou o Filho. Tens conhecido o Senhor assim? Quem é pai e quem é mãe aqui nessa noite consegue, por menos que tu entenda da palavra, menos que tu entenda de Deus, tu consegue entender essas coisas. De jamais desamparar um filho. Ainda que ele seja o pior. Tu consegue enxergar tudo que ele é. De uma forma diferente que os outros enxergam. Sim ou não? Sim ou não? Eu conheço os defeitos da minha filha. Eu enxergo todos eles, só que eu lido diferente. Quem está de fora enxerga os mesmos, mas lida de uma forma diferente. Julgando, abandonando, pisando, se comparando. Geralmente nunca ajudando. Nunca ajudando, nunca se colocando no lugar, nunca entendendo. Agora o pai não. O pai ama. O pai não vê a hora do filho sair daquela situação. Sim ou não, irmãos? Quando é coisas erradas, o pai não passa a mão na cabeça. O pai se sente envergonhado, sim ou não? Se sente envergonhado, mas não desampara. Eu duvido. E ainda que desamparar, como diz a Bíblia, o nosso Pai do céu, não. Amém, irmãos? Ainda que decidamos partir por um tempo, como o filho pródigo. A Bíblia diz que lá onde o filho pródigo estava, ele fez o quê? Caiu em si, motivado pelo Espírito do Pai. Porque é o Senhor que nos conduz ao arrependimento, sim ou não? Então mesmo lá, comendo com os porcos, o pai não tinha desamparado o seu filho. Salmo 139. Deixa eu esperar, deixa eu escutar se alguém respirando. Glória a Deus. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Perdão, tu me sondaste, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Notícia ruim para alguns, hein? Está preocupado? É meio preocupante às vezes, não é? Senhor, tu me sondaste. Senhor, tu viste o que eu fiz hoje, ontem, desde que eu chorei pela primeira vez, depois de uma palmadinha na bunda. Senhor, tu me sondaste e me conheces. E quando eu era ainda informe, tu me conhecias, Senhor. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe tu entendes o meu pensamento. Senhor, tu cerca o meu andar e o meu deitar. Tu conheces todos os meus caminhos. Tu conheces todos os lugares que eu vou, que eu gosto de ir e que mesmo não indo eu gostaria de ir. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu já conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, tal conhecimento, tal poder é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde eu irei? Para onde eu irei do teu Espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali está. É o mais óbvio, né? Davi começa pelo mais óbvio. Ele falou, se eu subir ao céu, ali eu vou dar de cara contigo, porque ali tu estás. Se eu fizer no Seol, no Hades, nas profundezas da terra, a minha cama,
eis que tu estás ali. Presta atenção, por que o Senhor está lá, irmãos? Olha o entendimento de Davi. Davi disse, se eu subir aos céus, tu estarás ali, Senhor, porque é a tua habitação, mas estarás ali por mim. Porém, se eu descer até o céu, até o inferno, ali, Senhor, se eu descer a sepultura, ali tu estarás também. Por mim, Senhor. Se eu tomar, se possível fosse, tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, no lugar mais longe, o conhecido fim do mundo. Não tem os lugares, esse lugar é tão longe que é o fim do mundo. Então Davi diz, lá nas extremidades do mar, onde a terra faz a curva, se eu me esconder lá, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Tá bom até aqui. Davi, irmãos, ele continua dizendo que o Senhor o conheceu quando ainda informe, o Senhor o fez no ventre da sua mãe, formando de tecidos, de veias, de músculos. Davi, nesse salmo, irmãos, ele manifesta a essência de Deus. Nesses salmos, ele diz que Deus é presente. Ele fala, Senhor, tu é onipresente, tu estás em todos os lugares. Nós precisamos conhecer Deus assim, irmãos. Nós precisamos entender e aceitar que Deus é o único. Satanás, o teu adversário, ele é o teu adversário, Satanás, que a Bíblia chama de diabo, que às vezes nós não gostamos de... que é uma estratégia dele, que não fale dele, que não alerte sobre ele. Por aquilo que não é falado, não é avisado, não é cuidado. Não falam de mim, logo eu não existo, mas continuo existindo. Amém, irmãos? Amém. Satanás, ele não é onipresente. Agora, Deus, o nosso Pai, ele é onipresente. Creia assim. E qual é a conclusão que Davi chega mediante esse entendimento de Deus? Não adianta fugir. Davi diz, olha, tu estás em todos os lugares, vou parar de fugir. Amém, irmãos? Mesmo na tua fuga, o Senhor não te desamparou. Ah, pastor, já serve. Não serve, tu estás fugindo do Senhor. Amém? O Senhor está em todos os lugares. Não precisas, não deves e não podes fugir do Senhor. Amém? Amém. O que mais que o Senhor é? Onisciente. Ele falou, Senhor, no ventre da minha mãe tu me conheceste. Antes que saia algo da minha boca, tu conhece. Antes que eu pense, tu conhece. Senhor, tu sabe todas as coisas. E ainda assim nós escondemos as coisas do Senhor. Irmãos, é mais fácil confessar. É mais fácil porque é a única saída. Porque como bem foi falado, Deus não resiste aos quebrantados, aos contritos, aos que se humilham, aos que confessam. Mas se Deus já sabe, por que Ele quer que eu fale? Porque a regra do jogo de Deus é esta. Se com a minha boca, se com a tua boca confessares o Senhor, tu serás o quê? Romanos, o que diz aí Romanos? Se com a tua boca confessares que o Senhor é o Senhor, tu serás salvo. Mas o que é Senhor? O que é confessar e dizer Deus é o Senhor? É isso? Não.
É mediante cada situação, cada atitude, cada demanda, cada dia. É confessar que Deus, que Jesus é o Senhor. Eu pequei, então eu confesso que Ele é o Senhor, eu devo satisfação a Ele, eu preciso do perdão dEle. Eu estou sendo provado, eu estou exercendo algo, eu estou ministrando, eu sou um ministro, eu sou um servo. Não estou em pecado, mas está vindo algumas dificuldades, eu confesso que Ele é o Senhor e eu serei salvo. Ele vai me capacitar, Ele vai me habilitar. Amém, irmãos? Não adianta fugir. E não adianta esconder. Davi entendeu isso. E ele não ficou só para ele. Não porque ele não fosse egoísta. Porque tudo que foi escrito para o meu e o teu e dos que ainda virão, foi escrito. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, Paulo diz. Amém? Porque o Senhor não abandona os seus. Amém, irmãos? O Senhor não abandona os seus. Ele deixou tudo relatadinho, tudo explicadinho, tudo esmiuçado. Às vezes eu tento falar bonito e eu quase me complico. Esmiuçado. O que mais que o Senhor é, irmãos amados e preciosos? Onipotente. Onipotente. Todo-poderoso. Primeiro eu tenho que entender que eu não posso fugir. Porque é impossível. Por lugar que tu for, irmãos, o Senhor chegou primeiro que tu e está te olhando de frente. Não posso fugir, não posso mentir. Mas ainda assim estou me sentindo desamparado, mal e afligido. Então o que eu faço? Eu entendo, eu creio, eu usufruo desse benefício, dessa verdade, que o Senhor é todo poderoso. O ser humano tem uma tendência a gostar de super-heróis, sim ou não? Sim. Eu nunca vi tanto. Super-heróis, né? O Batman. Na minha época só tinha Batman, Homem-Aranha, Super-Homem, Mulher Maravilha. Hoje em dia tem um monte de super-heróis que tem poderes poderosos. Ainda que seja ficção, vamos acreditar que eles tivessem. Mas todos eles têm uma fraqueza. Todos eles levam um soco na cara. E ainda que seja ficção, vamos entrar nessa loucura que fosse verdade. Deus é todo poderoso. Amém, irmãos? Primeiro capítulo de Jó. Satanás veio se apresentar diante de Deus. Satanás veio bater continência para o Senhor, irmãos. Amém? Se ele tem te afligido, Satanás, se ele tem conseguido sobressair sobre a tua vida, o Senhor não te abandonou. Satanás não tem sido mais poderoso que o Senhor. Tu tens fugido do Senhor. Tu tens omitido as coisas do Senhor. E tu não tens crido no poder de Deus para te socorrer, para te transformar e para te regenerar. Ou se não for pecado, fazer com que tu prossiga para o propósito da vontade de Deus. Versículo 23. Olha o que Davi escreve, meus amados. Ele clama, irmãos, ele clama pelo poder de Deus na vida dele. Achou o versículo 23 do 139? Amém. Ele fala: sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prove-me e conhece os meus pensamentos. Ele diz: Senhor,
agora de uma forma que parte de mim. Senhor, abrindo mão de me esconder, abrindo mão de fugir, abrindo mão do meu livre-arbítrio, de querer me esconder como Adão e Eva fizeram. Senhor, venha de uma forma que seja voluntária em mim. Venha, Senhor, e sonda meu coração. Senhor, venha e veja se há alguma coisa de errado em mim. E no versículo 24, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade. Glória a Deus. Amém. Senhor, estou aqui. Senhor, sou assim. E Senhor, dependo de Ti. Vê se há algum caminho mau em mim, Senhor, e transforma e guia-me pelo caminho da eternidade. Porque eu não sou capaz, Senhor. Não é essa a oração do salmista, meus irmãos. Amém. E foi escrito para o nosso ensino. E guia-me pelo caminho da eternidade, Senhor. Amém? Amém? Davi falou, Senhor, vai encontrando os caminhos maus e vai aplainando. Mateus 14, 22. Está quase acabando. Quem lembra da história de José do Egito, filho de Jacó? Vendido pelos seus irmãos. E tu só vai entender isso tudo até o final da história. Os pregadores só pregam até ele se transformar o cara. Os pregadores. E o joio que está no meio do trigo. Deus fez José grande e te fará grande. Se tiver um propósito para isso, talvez. José entendia, irmãos, o propósito de Deus. José preso injustamente, ele não pecou contra o Senhor. Ele não se deitou com a mulher que não era dele. Ele foi preso. Mas ele jamais se sentiu desamparado, porque ele conhecia Deus. Quando seus irmãos que não conheciam o Senhor foram apresentados para ele, seus irmãos tinham vendido. Ele fala, José, não temam, não tenham medo de mim. Vocês só me venderam para cá. Eu só passei por tudo que eu passei. Fui humilhado e fui exaltado, como diz Paulo, sem me comportar, sendo humilhado e sendo exaltado. Filipenses capítulo 4, do 12 para frente, 13. Eu sei, ele falou, porque eu posso todas as coisas naquele que me... Porque eu não posso fugir, não posso esconder, e ele pode todas as coisas. Amém, irmãos? Deus não desamparou José. Quando ele estava preso, ele não estava desamparado, e quando se tornou governador, ele estava amparado. Talvez ele estava muito mais amparado quando ele estava preso na cadeia. Amém? Glória a Deus. Já achou Mateus 14? Amém. Segura aí, não fica nervoso. Já ouviu falar de João Batista? Amém. Claro que sim, né? João Batista, personagem importantíssimo da palavra, É meu tio. da Bíblia. Parente do Batista. É meu parente também. A isso nós somos todos filhos de Abraão. Amém. Filhos da promessa. Então somos parentes de João Batista, sim. Porque ele foi fiel ao Senhor. A vez que o Senhor escolheu ele desde o ventre. E João começa a pregar arrependimento. Só que se tu ler em Marcos, no capítulo 2, diz que ele foi preso. Preso. Irmãos, eu citei coisas fúteis. Fúteis. Geladeira, carro, bicicleta, televisão. Amor. Esposo, esposa, coisa fútil. O senhor tem certeza, pastor, que casamento é coisa fútil? Comparado com a salvação, sim. Amém. Outro me mostra na Bíblia que vai ter casamento no céu. Vai ter matrimônio no céu? Não. Não, porque as primeiras coisas já passaram.
Coisas fúteis. Esse homem foi preso. Eu acho que nós viveremos isso. É a nossa geração, a da perseguição, a da tribulação. A grande maioria vai abandonar o Senhor. Porque vai dizer, o Senhor me abandonou primeiro. Não, o Senhor não te abandonou. João Batista, irmãos, foi preso. Por que ele foi preso? E depois decapitado? Porque ele entendia que o Senhor não o abandonaria. Que não tinha para onde fugir. Não tinha como não confiar. João Batista desafia o rei Herodes e chama ele de quê? De adúltero. Porque ele tinha pegado, tinha roubado a esposa do próprio irmão. E ele fala que ele estava em pecado, irmãos. E ele foi preso. Deus abandonou ele? Por que não? Porque ele teve coragem de falar para o rei que ele era um adúltero. Então, se tu não estás em pecado e tu não tens falado, irmãos, o que é para falar, aí talvez está se caracterizando um abandono. Mas um abandono não do Senhor, teu. Tu não estás crendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? João não foi abandonado em todos os sentidos. Ele não se sentiu e não se comportou como alguém que tivesse abandonado. E muitos de nós, ainda que nós estejamos em pecado, nos comportamos como se o Senhor não estivesse conosco. Tememos a reação de alguns. Tememos a reação de alguém. Nos preocupamos mais a agradar a homens do que a Deus. E Paulo fala na carta de Gálatas, capítulo 1. Procuro eu, ele fala, procuro, corra atrás, busco, tenho compromisso. Ele. Com Deus ou com os homens? Procura agradar a Deus ou agradar a homens? Se procurasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Porque a vontade de Deus para mim e para ti é que nós não façamos a nossa vontade. Mateus 14, 23. Pode ser 23. E despedindo a multidão, Jesus despediu a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quem estava dentro do barco, irmãos? A multidão? Os discípulos, a elite, os 12. Jesus falou, vou na frente. Vão na frente, pega o barco e vão na frente, eu vou orar sozinho, mais tarde eu vou. Vão na frente. Jesus estava abandonando eles, irmãos? Não. Muito pelo contrário. Mas na quarta vigília da noite, entre 3 da manhã e 6 da manhã, dirigiu-se Jesus para com eles, caminhando por cima das águas, por cima do mar, porque o Senhor não abandona os seus. E os discípulos, vendo ele caminhar sobre o mar, se assustaram e disseram, é um fantasma. E gritaram com medo. Estamos perdidos, estamos abandonados. Jesus nos desamparou. Já estavam com medo da tempestade. Daqui a pouco vem uma pessoa andando sobre as águas. O negócio ficou ainda mais tenebroso e complicado. E eles gritaram com medo, com pavor, sentimento, irmãos, de desamparo. O que Jesus respondeu para eles? Não temas. Tenham bom ânimo. Sou eu. Não temais. Eu não me esqueci de vocês. Amém. Amém, irmãos. Amém. Jesus falou, não temam, não tenham medo. Nem tempestade, nem fantasma, nem coisa alguma vai matar vocês antes da hora. Não temam, sou eu.
E tu conhece a história. Pedro disse: és tu, Senhor. Permita que eu vá até ti. E Jesus falou: vem. E Pedro foi. E Pedro andou nas águas? Andou. Mas aí ele começou a olhar para o lado e mais uma vez se sentiu desamparado. Não creu que o Senhor é todo-poderoso. E ele teve medo, e a Bíblia diz que ele o quê? Afundou. Coitado, morreu afogado. Morreu afogado? Não. Não, porque o Senhor, mesmo no pecado, não abandona os seus. A Bíblia diz que ele estendeu a mão para Pedro, irmãos. Repreendeu ele? Ele repreendeu ele? Sim. Pedro, por que duvidaste, homem de pequena fé? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, Pedro. Vamos para a próxima. Tu vai andar sobre as águas de novo. Amém. Quando estiverem com tudo pronto para te crucificar de cabeça para baixo, Pedro. Quando os pregos já estiverem afiados para entrar no teu pulso, tu não vai me negar, Pedro. Amém, irmãos? Imagina. Se tu contar isso para os que não crê, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por servir a Deus, por ser obediente a Deus, por ser santo, santificado, separado. Esse foi o preço de servir a Deus, crucificado. Alguns vão dizer: o Senhor abandonou ele. Não. Como não abandonou, irmãos? Só com a presença de Deus para passar por isso. Só vendo os céus abertos como Estevão, para estar sendo apedrejado e dizer: Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Só tendo muito o amparo de Deus, meus irmãos. Comece a ver Deus, entender Deus, desejar Deus diferente nessa noite. Deus é aquele a qual tu não pode se esconder, aquele a qual tu não podes omitir, e aquele a qual não há impossível para que Ele realize na tua vida. Esse é o Deus que eu creio. Amém? Esse é o Deus que nos é apresentado, irmãos. Paulo fala em Filipenses também, capítulo 1, versículo 6. Ele fala o tempo certo. Ele fala o tempo certo, tem convicção e certeza absoluta. Que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o dia de Cristo. Preguei esses dias, tu está no meio do caminho, fica tranquilo. Deu errado, vai dar certo ainda. Não está dando certo, vai dar certo. Desde que tu pare de se esconder, de se omitir e duvidar. Paulo diz: eu tenho por certo, aquele que começou a obra e está executando, ele vai cumprir até o dia de Cristo. E o dia de Cristo, irmãos, é quando Ele voltar ou quando nós morrermos. Creia no Senhor. Se entregue ao Senhor. Faça como Davi. Peça, Senhor, sonda. E tudo que for caminho mau, que Tu identificas e eu não, eu te dou liberdade, Senhor, para que o Teu Espírito me convença. Te peço que Tu me dê força, Senhor, para que eu consiga prosseguir. Amém, irmãos? Existem os heróis da fé. Esse é o título: Heróis da Fé. Os que venceram através da fé. Não foi das obras. Não é heróis das obras. É heróis da fé. Heróis daqueles que não duvidavam, dos que criam, do que esperavam, do que morreram sem ver, mas sabem que serão acordados para ver novo céu e nova terra. Amém?